E aí, galera, bem-vindo a mais uma aula do nosso canal sobre língua portuguesa. A aula de hoje, você sabe qual vai ser o assunto? O assunto vai ser ortografia, a maneira correta de se usar a linguagem escrita. Para você que está chegando agora, saiba que nós temos aulas anteriores sobre assuntos importantes também da gramática do português. E se você quiser visitar, basta clicar no link e ter acesso às aulas prévias que nós já gravamos. Eu recomendo a você, antes de começar a assistir a aula de hoje, que ative as suas notificações, porque assim você vai ficar sabendo das aulas futuras que nós vamos postar aqui nesse canal, e que com certeza vão ser muito úteis para você. Não deixe também de visitar as nossas redes sociais. Deixe lá a sua curtida, deixe lá o seu comentário. Vai ser importante ouvi-lo, porque assim a gente vai poder sempre melhorar o nosso conteúdo e ajudá-lo a conseguir aquela sonhada vaga na universidade ou no emprego público. Então vamos à aula de hoje. O assunto é ortografia. A ortografia, assim como a acentuação gráfica, ela é composta por regras. Mas diferente das regras de acentuação, que atingem a uma regularidade muito grande de palavras na língua portuguesa, a ortografia possui muitas exceções. Isso faz com que somente memorizar as regras ortográficas nem sempre resolva o nosso problema. É por isso que, desde já, a nossa sugestão é de que vocês se acostumem com as palavras, criem intimidade com as palavras, memorizem a forma gráfica das palavras. Isso certamente vai ajudar-nos em muito a dominar a ortografia da língua portuguesa. Consegue-se essa intimidade com as palavras lendo, tomando contato com as palavras, o maior número possível de textos, sites, livros, revistas, tudo aquilo em que estiver veiculado a língua escrita. Isso faz com que a própria memorização das regras ortográficas se torne mais fácil. Então sigam essa dica para não terem mais problemas com relação à ortografia da língua portuguesa. Vamos começar nosso estudo sobre ortografia, então, aprendendo uma regrinha útil e importante, e ao mesmo tempo simples, que tem a ver com as palavras derivadas. Na ortografia, uma palavra derivada mantém a mesma ortografia da palavra primitiva. Então, por exemplo, na palavra lojista, derivado de loja, a letra J se mantém na palavra primitiva e na palavra derivada. O mesmo vai acontecer com deslize e deslizamento, privilégio e privilegiado, charco ou encharcado, atrás, atrasado, por exemplo. Em todos esses casos, percebam que a palavra da direita, que é a palavra derivada, mantém a mesma letra da palavra primitiva, que está aqui na minha coluna da esquerda. Em caso de dúvida sobre a grafia de uma palavra, portanto, procure saber se ela é derivada. Caso seja, procure buscar qual a sua palavra primitiva. E aí, aplique a regra. A palavra derivada mantém a grafia da palavra primitiva. E assim, você não mais vai errar a grafia dessas palavras. Vamos ver agora o caso das palavras que têm o som Z. Esse som em português pode ser grafado com a letra Z, com a letra S e com a letra X. Vamos ver nesse slide agora o caso em que o som Z é grafado com a letra Z. Isso vai acontecer quando a sílaba inicial for A, não a letra A. Não é o caso das palavras que começam com A, mas o caso das palavras que têm uma sílaba inicial formada somente pela vogal A. Isso acontece, por exemplo, em palavras como azar, azedo, azul, azimute e todas as outras do quadro aqui. As exceções ficam por conta das palavras como Ásia, asa, asilo e asinino. No caso dessas palavras iniciadas com sílaba A, seguidas de Z, em sua maior parte elas são palavras de origem árabe, como por exemplo a palavra azáfama. Já em Ásia, asa ou asilo ou asinino, essas são palavras derivadas do latim e, portanto, são uma exceção à regra que acabamos de explicar.
Temos ainda o caso das palavras que vão ser grafadas com Z para indicar o som Z. Isso vai acontecer com os prefixos AZ e OZ, que vão formar adjetivos oxítonos, como por exemplo em capaz, eficaz, falaz, loquaz, mordaz, feroz e muitas outras palavras. Vai acontecer também com o sufixo formador dos substantivos abstratos es e sua forma feminina esa, como em altivez, pequenez, braveza e aspereza. Percebam que nesse caso, todos são substantivos derivados de adjetivo. Altivez é derivado de altivo, pequenez é derivado de pequeno, braveza é derivado de bravo, aspereza é derivado de áspero. E nesse caso, vão receber o sufixo es, esa, grafados com Z. É também o caso de palavras com a terminação is e us, em palavras monossílabas e oxítonos, como tris, nariz, matiz, cruz, cuscuz e muitas outras. O sufixo isar com Z, que não deve ser confundido com o isar com S, vai ser usado no caso de verbos derivados de substantivos que não possuem o S na última sílaba. É o caso de canalizar, legalizar, racionalizar e organizar, por exemplo. Reparem que a palavra primitiva que lhes dá origem não possui o S. Canalizar vem de canal, legalizar de legal, racionalizar de racional e organizar vem de organização, com cedilha. Nesse caso, repare que a palavra primitiva não possui o S e, portanto, recebe o sufixo isar grafado com a letra Z. E temos também o caso das terminações verbais zer e zir, de verbos como aprazer, dizer, cozer, condizer, produzir, conduzir, excetuando apenas o verbo cozer com S, que é sinônimo de costurar, e o transir, que vem do radical latino, do sufixo latino, do prefixo latino, trans. Vamos agora ver o caso das palavras que têm o som de Z, mas são grafadas com S. Nesse caso, estarão incluídas as palavras cujas sílabas iniciais são o I, o O e o U, como em isento, isolado, isografia. Também uma palavra como hosana, que, apesar de grafada com H, tem um som de H inicial mudo. Então, é como se iniciasse com o O. Usura, usufruto, também serão grafados com S. A exceção fica para uma palavra como ozônio. Entre vogais, estando no fim das palavras, é o caso de palavras como casa, base, maresia, tese e coeso, por exemplo. Reparem que, nesse caso, a letra S está na sílaba final e entre duas vogais. O mesmo ocorre em tese e em coeso. Maresia, o S está na penúltima sílaba, mas numa posição mais ao fim da palavra do que ao início, e também está colocada entre duas vogais. Nas palavras que têm o sufixo ar, com nomes com S na última sílaba, é a situação em que acontece o isar com S, oposto ao isar com Z que vimos no slide anterior. Nesse caso, reparem que nós temos palavras primitivas avisa, analisa ou anestesia, ou também aviso, análise e anestésico. Nesse caso, as palavras primitivas vão manter a sua grafia quando formarem palavras derivadas, como anestesiar, analisar e avisar.
E aí é o caso, como eu falei, de aparecer o sufixo isar. Formas do verbo por e do verbo querer, sem exceção, vão manter o S, como em pusesse, repusemos, quisesse ou quisera. E depois de ditongos, como nas palavras coisa, aplauso, náusea e neusa. Reparem que o S com som de Z aparece após os ditongos ao e oi. E também após o ditongo eu, como na palavra neusa, ainda que essa forma de nome próprio, em alguns casos, apareça com a letra Z, porém a forma correta é neusa com S. Para o caso das palavras com som Z, que são grafadas com X, apenas uma única regra, depois da sílaba E inicial. Reparem que não é a palavra começada com E, mas sim que tem a sílaba E, como em exame, exemplo, exumar, exarar e exuberância. A maior parte das palavras que se incluem nessa regra são palavras de origem latina, ou seja, que se originam no antigo latim. Vejamos agora o caso das palavras que têm o som X, que em português pode ser grafado com a letra X ou com o dígrafo CH, e que vão ser grafadas com a própria letra X. É o caso de palavras iniciadas por EN, como em enxame, enxoval, enxerto e enxotar. Cuidado para o caso de palavras como encher, que é uma exceção. Encher começa com EN, mas é grafado com CH. Depois de sílaba inicial me, como em mexerico, mexicano ou mexilhão. Nesse caso, som X grafado com X. Depois de palavras cujas sílabas iniciais são LA, LI, LU, GRA e BRU, como laxante, lixo, luxo, graxa e bruxa. Depois de ditongos como encaixa, desleixo, seixo e ameixa, reparem que o som X grafado com X sempre está após os ditongos ei e ai. E em palavras de origem indígena, ou seja, tupi-guarani e africanas, como xingu, exu, orixá, etc. Uma exceção importante era para as palavras derivadas do verbo encher, que, apesar de começarem com EN, vão se grafar com CH. Não confundam, portanto, o EM com o EN, nessa regrinha sobre o uso da letra X. Vejamos agora o caso das palavras que têm o som G. O G, em português, pode ser grafado com J ou com G. Vamos ver os casos em que o som G é grafado com a letra J? Isso vai acontecer nas terminações jar, como no verbo viajar ou velejar, ou age, como em traje e ultraje. E em palavras de origem tupi-guarani e africanas, alforge, gerivá, jiboia, acarajé, jerimum, jataí, genipapo e berinjela. Já o caso das palavras com som G, que são grafadas com a letra G, vão ser as que possuem a terminação gio, como estágio, plágio, sortilégio e egrégio. Palavras com terminações em agem, como substantivo viagem, e aqui cabe não confundir com a forma de subjuntivo viagem, que é forma do presente do subjuntivo do verbo viajar. Não confunda viagem substantivo com viagem verbo, portanto. Ege, como em herege, igen, como em vertigem, hoje, como em doge, e ugem, como em ferrugem, também vão ser grafados com a letra G. E nas terminações verbais ger e gir,
como eleger, proteger, tanger, fingir, pungir e vagir. Agora o caso das palavras com som C, que podem ser grafadas com S, com C, com SS, com SC, com XC e X cedilha. Todas essas terminações podem representar o fonema C. Quando que o fonema C vai ser grafado com C ou com C cedilha? Nos sufixos aça, por exemplo, como em bocaça, vidraça, ou também o sufixo são, como traição, e o sufixo issa, como em carniça. Palavras de origem tupi-guarani e africanas, como açaí, araçá, babaçu, mussum, paçoca, cupuaçu e troça. Atenção para a palavra mussum. Não vamos confundir com o nosso saudoso humorista Mussum, que era grafado com SS, porém a forma correta seria com cedilha. Depois de ditongos, como em foice, louça, beiço, coice, refeição. Reparem que o som C aparece sempre após os ditongos. E nos verbos derivados de ter, como abstenção, detenção, manutenção, atenção, obtenção, contenção e retenção, e nesse caso estou usando o sufixo formador de substantivos são. Abstenção vem de abster, detenção de deter, atenção de ater, obtenção de obter, contenção de conter, retenção de reter. A única exceção, então, fica aqui manutenção, que vem de manter. Para o caso das palavras que têm o som S, mas que são grafadas ou com S ou com o dígrafo SS. Esse é o caso dos vocábulos derivados com verbos cujas terminações são ender, como pretensão, pretensioso e ascensão. Repare que eu tenho o grupo ND, como em pretender, por exemplo. Por isso que os derivados pretensão vão aparecer com o S, e também o pretensioso e o ascensão. Com ergir, ou o grupo RG, imergir, imersão, aspergir, aspersão, submergir, submersão, e também o seu derivado submerso, todos eles grafados com o S. Verter, que vai apresentar também o grupo RT, inverter, inversão, perverter, perversão e perverso, reverter, reversão. Pelir, como repelir, repulsão, impelir, impulsão, impulso, e também expulsão, de expelir. Correr, como em discorrer, discurso, recorrer, recurso, percorrer, percurso, incorrer, incurso. Ceder, como em ceder, cessão, conceder, concessão, interceder, intercessão, retroceder, retrocesso. Gredir, que vai ter o grupo grede, agredir, agressão, progredir, progressão e progresso, regredir, regressão ou regresso. E primir, exprimir, expressão, imprimir, impressão, oprimir, opressão. E por fim, o grupo tir, como em discutir, discussão, permitir, permissão, omitir, omissão. Memorizem, portanto, essas terminações e saibam que vão ser grafados com S ou SS. S quando ficarem entre consoante e vogal. SS quando ficarem entre duas vogais. Já o dígrafo SC não apresenta regra específica,
O SC é um grupo é um dígrafo, um grupo consonantal de origem latina. Portanto, se mantém na grafia do português. A melhor maneira, então, de memorizar o uso do SC é se acostumar com as palavras em que ele aparece, como abscesso, abscissa, adolescente, disciplina, fascista, piscina, ressuscitar e descer, por exemplo. A ortografia também dispõe de regras sobre o uso das iniciais maiúsculas e minúsculas. Usa-se as iniciais maiúsculas em citações diretas, substantivos próprios e siglas, em nomes de vias e lugares públicos, em altos conceitos religiosos, políticos e nacionalistas, e em nome de artes, ciências e disciplinas. Vejam os exemplos em cada caso. Usam-se as iniciais maiúsculas também nos seguintes casos: em nome de obras literárias e artísticas, em nomes de altos cargos, dignidades ou postos, expressões de tratamento, nomes de épocas e fatos históricos, em nomes de atos de autoridades políticas. Já as iniciais minúsculas são usadas nos seguintes casos: em nome de povos, meses e dias da semana, partículas átonas no interior de locuções ou expressões com iniciais maiúsculas, nomes comuns que acompanham os geográficos, nome de festas pagãs ou populares, em nomes próprios formando os compostos. Atentem também para a distinção entre os casos de ex-esa, grafados com Z, e ex-esa, grafados com S. Quando que usamos um, quando usamos outro? Ex-esa, grafados com Z, é para as situações em que nós usamos os sufixos ex e esa, que formam substantivos derivados de adjetivos, como, por exemplo, belo, beleza, grafado com Z, ou ainda pequeno, pequenez, grafado com Z. Já o ex-esa com S vão ser usados para indicar substantivos, como marquês, burguês, freguês e etc., bem como as suas formas de feminino, como freguesa, burguesa, marquesa, por exemplo. Ex-esa com S também são usados para indicar a origem, como, por exemplo, japonês, japonesa, francês, francesa. Não confundam o ex-esa com Z e o ex-esa com S, pois são casos bastante distintos. E assim, pessoal, a gente chega ao fim de mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no nosso canal. Mais uma vez, a gente espera que essa nossa aula seja útil para você nos seus propósitos de passar numa faculdade, num concurso público ou num exame de ordem na sua categoria profissional. Lembrando que nós estamos aqui para ajudá-lo. E nesse caso, convidamos a curtir a nossa página e deixar lá a sua curtida e o seu comentário. Vai ser útil para nós saber o que você pensou dessa videoaula, de maneira que a gente sempre possa melhorar os nossos trabalhos. E desde já eu convido vocês a assistir às nossas próximas videoaulas, em que vamos tratar de assuntos importantes também sobre a língua portuguesa. Eu espero vocês por lá. Muito obrigado.